Eu sou a Assunção Cristas e este é o meu podcast. O podcast da Assunção, com Assunção Cristas. O tempo vai avançando e o nosso programa eleitoral vai crescendo. Não consigo partilhar aqui todas as ideias consigo, mas há algumas eu acho que vale a pena focar. Uma delas tem a ver com a corrupção. Nós precisamos de uma verdadeira estratégia nacional da corrupção e temos ideias muito concretas para isso. A outra tem a ver, até lembrando que ontem foi o Dia dos Avós, tem a ver com as questões da família e em particular da natalidade. Fico por aí. Se há coisa destruidora dos países é o problema da corrupção. Porquê? Porque começa pequenino e depois de repente parece que toca a tudo e a todos. E tem um drama associado, que é pensar-se que toda a gente é corrupta, que toda a gente é igual e não se saber em quem se pode confiar. Este é um tema que vai estando candente na sociedade portuguesa. Durante muito tempo não se falava, depois começámos a ter decisões judiciais a dar mostras de que todos podem ser atingidos, mas eu penso que há muito trabalho para ser feito. Ao longo destes 4 anos, o CDS no Parlamento apresentou várias propostas que são importantes para debelarmos a corrupção. Estou a pensar, por exemplo, logo no início de 2016, apresentámos a necessidade de regulamentar o lobby e teve quase a ser aprovado, ou seja, regras precisas sobre o relacionamento entre as entidades que decidem, deputados, governos, autarcas, e os interesses legítimos que são representados por pessoas que se organizam para fazerem valer os seus pontos de vista. Noutros países, esta atividade é assumida e é perfeitamente regulada. Em Portugal não existe essa regulamentação, o que significa que todas as reuniões e contactos para fazer valer pontos de vista individuais não têm uma necessidade de registro e de transparência que noutros países, de facto, é perfeitamente comum e ao próprio nível da União Europeia. Infelizmente, essa legislação acabou por não ser aprovada, esteve quase, mas na reta final não foi aprovada, mas isso faz-nos pensar que, para além desta e de outras medidas que também apresentámos, é preciso ter mais ambição no combate à corrupção. Quando olhamos para os relatórios internacionais, Portugal está mal posicionado, há muitas recomendações que não são tidas em conta e aquilo que pensamos no CDS é que temos de ter uma verdadeira estratégia nacional de combate à corrupção, com muitos pontos, a começar por questões de cidadania logo na própria escola e de conceitos básicos de como nos organizamos enquanto sociedade, até instrumentos e ferramentas para quem combate a corrupção todos os dias, através da investigação criminal, através dos processos judiciais, poder ter mecanismos mais ágeis para fazer o seu trabalho. Sabemos que uma parte de tudo isto tem a ver com meios. Ainda ontem estive com a Polícia Judiciária e um dos pontos deles sempre é a falta de meios humanos, inspectores, agora ficarão um pouco melhores, mas, por exemplo, terem técnicos, terem peritos em áreas que hoje são fundamentais, quer para a corrupção, quer para outros tipos de criminalidade, hoje cada vez mais sofisticada e organizada. Estou a pensar, por exemplo, em técnicos relacionados com a área toda digital, portanto, informática, e em técnicos relacionados com contabilidade, porque tudo aquilo que se faz hoje faz de forma mais sofisticada. Ora, para além desse aspecto, e isso o compromisso do CDS tem sido sempre firme, há aspectos de legislação que podem ser melhorados. Nós entendemos que o Estatuto do Arrependido, que já existe na legislação portuguesa, pode dar passos significativos e aplicar-se a todas as fases, quer da investigação, quer dos processos penais. Estamos a falar de pessoas que praticaram crimes, mas que em dado momento colaboram com a justiça. Noutras geografias há uma figura da delação premiada, que às vezes também tem efeitos muito perniciosos. Eu penso que em Portugal, e atendendo ao nosso ordenamento jurídico, é preferível melhorar o Estatuto do Arrependido, a torná-lo verdadeiramente atrativo e com isso fazer com que seja também mais utilizado. Uma ideia muito simples, a pessoa é condenada a uma pena de prisão, porque aqui tem sempre que haver uma condenação qualquer, portanto as pessoas praticaram crimes e têm de ser punidas naturalmente. Agora a condenação pode ser diferente. Pode ser por menos tempo ou pode ser, por exemplo, em vez de ser prisão num estabelecimento prisional, ser prisão domiciliária, dependendo dos crimes, dependendo da gravidade e da adequação desta medida. Mas há este tipo de medidas que podem ser intensificadas com benefício para o uso da figura do arrependido.
Depois há uma outra figura que não existe no nosso ordenamento jurídico e que o CDS propõe introduzir, que é a figura do denunciante. E aqui denunciante é muito importante esclarecer que é um denunciante que não praticou nenhum crime, ou seja, nós estamos na nossa instituição, percebemos que alguém está a ter atividades ou ações que nos parecem suspeitas, é poder criar um mecanismo para proteção dessa pessoa, nomeadamente ao nível da sua carreira, da salvaguarda do posto de trabalho, para que essa pessoa possa ter a liberdade de ir ter com a polícia e dizer: há aqui uma situação que eu acho que merece ser investigada, mas eu preciso de proteção para isso. E, portanto, não estamos a falar de quem pratica crimes, quem trata de obter provas de forma ilícita, estamos a falar de quem se predispõe a denunciar uma situação que vê, embora não tenha nenhum tipo de envolvimento nessa mesma situação. Esta figura do denunciante também está a ser trabalhada ao nível europeu e há uma diretiva que trata precisamente sobre esse assunto. Nós entendemos que deve fazer parte da nossa estratégia nacional de combate à corrupção, trazer e legislar o mais rapidamente possível esta possibilidade de salvaguardar e de proteger os denunciantes. E em muitos casos neles está a chave de podermos ter efetivamente um verdadeiro combate à corrupção com eficácia e que introduza e traga para o nosso país esta sensação de que não há ninguém acima da lei, que quando há violações da lei elas são identificadas, investigadas e punidas e que não somos todos iguais e que vale a pena acreditar nas instituições e na nossa democracia. Podcast da Assunção. E hoje há um tema que eu não poderia deixar de falar, que tem a ver com a natalidade, até porque ontem foi o dia dos avós e já vão perceber porque é que eu refiro aqui os avós. Há muito tempo que o CDS vem tratando do tema da natalidade e em muitos casos conseguimos fazer progredir com legislação em concreto, por exemplo, o quociente familiar nos impostos, mas também garantindo que hoje não há nenhum partido político que não trate da natalidade, que não trate das questões, por exemplo, das creches, que não trate da primeira infância. Isso é um aspecto positivo, porque ao longo dos anos o batalhar e o insistir neste tema também tornou mais consensual, digamos assim, dentro da agenda político-partidária. O que não quer dizer que o facto de termos um consenso em relação à sua importância leve a ter as mesmas soluções e as mesmas respostas. E aqui eu penso que o CDS continua a ter uma grande diferenciação. Vou-vos dar dois exemplos muito concretos de medidas que nós propomos. O primeiro tem a ver com as creches. Todos os partidos querem creches para todas as crianças. A maneira como nós conseguimos ter creches para todos é que é diferente. A proposta do CDS é rápida, custa menos dinheiro ao Estado, tem uma grande eficácia e ainda por cima dá alguma liberdade de escolha às famílias. Nós entendemos que é possível rapidamente ter creches para todas as crianças e atenção que aqui estamos a falar até nos grandes centros urbanos. Lisboa, por exemplo, é o pior concelho do país em cobertura de creches, mas conseguimos ter creches para todas as crianças se contratualizarmos vagas com o setor privado e com o setor social. Reparem que há creches que estão até com muito pouca gente. Porquê? Porque não só é cara e, portanto, os pais não conseguem fazer esses pagamentos, como, por vezes, o facto de haver menos meninos leva a que haja menos oferta. Ora, há espaços bons, há pessoas qualificadas que, com contratualização, conseguem rapidamente dar uma resposta eficaz à necessidade de creche. Outras alternativas, por exemplo, construir creches, seja camarários, seja do Estado ou da Segurança Social, demoram muito mais tempo, custam muito mais dinheiro e não têm eficácia pretendida. Portanto, aqui, como noutros assuntos, nós entendemos que devemos utilizar a capacidade instalada e com muita rapidez e com pouco dinheiro podermos ter oferta de creches para todas as crianças. Mas há uma segunda medida que também se cruzou um bocadinho com esta, porque nós sabemos, por exemplo, que se falarmos com os pediatras, com os médicos, eles vão dizer que o ideal para uma criança até é poder ficar em casa mais algum tempo. O problema é que as licenças de maternidade são curtas, ou melhor dizendo, de parentalidade, porque hoje, felizmente, já é dividida muitas vezes, ainda são curtas. Se quisermos ter uma licença de 1 ano, ficamos apenas com um rendimento de 25%, o que não é possível para a maior parte das famílias. Então, o que é que nós propomos? Propomos que a licença passe dos atuais 180 dias para 1 ano e dentro deste ano que possa ser gozada com alguma flexibilidade.
ou seja, entre a mãe e o pai, e depois também, a partir de determinada fase, que possa, por exemplo, ser gozada por um avô ou por uma avó. Porquê? Porque às vezes os avós estão desejosos de poderem estar mais tempo com os netos, mas também eles trabalham. Às vezes eles próprios que estão numa fase da sua vida profissional que já podem parar 3 meses, ou 2 meses, ou 4, ou até 6 para ficar a tomar conta de um neto, e às vezes para uma mãe ou para um pai isso é mais difícil. E, portanto, com total liberdade para que as famílias se organizem como entenderem, achamos que esta possibilidade de os avós poderem dar este apoio em querendo pode ser muito interessante para as crianças ficarem mais tempo num ambiente familiar, num ambiente também protegido das próprias doenças, mais próximo das pessoas de família, e com isso eu creio que nós teremos aqui respostas eficazes para as famílias e que vão ao encontro daquilo que muitas delas, em podendo, fazem. O problema é que muito poucas o podem fazer. Estas são medidas que nós levaremos ao programa eleitoral do CDS, têm a ver com aquilo que temos defendido sempre. E esta ideia de trazer os avós à possibilidade de gozar alguns direitos que estão pensados para os pais, eu acho que numa sociedade em que mais gerações convivem mais tempo, porque felizmente vivemos até mais tarde e em muitos casos felizmente com muita saúde, é também uma boa possibilidade que se abre para termos aqui um bom convívio entre avós e netos, entre pais e filhos, ao gosto das possibilidades de cada família. Um podcast da Assunção, com Assunção Cristas. E porque para a semana já estamos no dia 3 de agosto, e agosto é um mês para pararmos, para refletirmos, para descansarmos merecidamente, decidi antecipar o podcast para o dia 31 de julho e com isso encerro a primeira temporada. Já estaremos depois a preparar a segunda com novidades para setembro. Até para a semana. Um beijinho.